Este é um manuscrito que desafiou o medo, o livro mais esperto que o diabo do autor Napoleon Hill. O autor inicia o livro revelando que este manuscrito foi escrito em 1938, mas permaneceu guardado por mais de 70 anos, por ser considerado ousado, provocador e perigoso para uma sociedade dominada pelo medo. Ele explica que a obra é apresentada como uma entrevista simbólica com o diabo, não como uma entidade religiosa literal, mas como a personificação de todas as forças negativas que controlam a mente humana. Hill deixa claro que o objetivo do livro não é assustar, mas libertar. Ele quer expor como o medo, a dúvida, a procrastinação e a falta de propósito mantém milhões de pessoas presas a uma vida limitada. A introdução prepara o ouvinte para uma experiência de confronto interior, convidando-o a questionar crenças impostas pela sociedade, pela educação e pela cultura. Hill afirma que o maior inimigo do ser humano não vive fora dele, mas dentro de sua própria mente. Desde o início, o autor alerta: este livro não é confortável, pois exige responsabilidade pessoal. Quem aceitar suas ideias poderá se libertar, quem rejeitá-las continuará vivendo sob controle invisível. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Neste capítulo, Hill relembra o encontro que mudou completamente sua vida. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, desafia Hill a dedicar 20 anos de sua vida, estudando as causas do sucesso e do fracasso humano. Carnegie afirma que a maioria das pessoas vive sem pensar por conta própria e permite que o medo dite suas decisões. Ele alerta que a pobreza emocional ou financeira nasce primeiro na mente. Esse encontro desperta em Hill a necessidade de compreender as forças invisíveis que controlam o comportamento humano. Carnegie sugere que existe um inimigo silencioso que age por meio da ignorância e da falta de propósito. Hill aceita o desafio, sem garantia de recompensa financeira, movido apenas pela oportunidade de descobrir a verdade. O capítulo reforça a ideia de que grandes mudanças começam com uma decisão corajosa e que pensar de forma independente é um ato raro, porém poderoso. Carnegie planta em Hill a semente da missão que culminaria neste livro, revelar como a mente humana pode ser manipulada e como pode se libertar. Capítulo 2. Um mundo dominado pelo medo. Aqui, Hill expõe o medo como a principal ferramenta de controle da humanidade. Através da entrevista, o diabo admite que governa o mundo por meio de medos específicos: medo da pobreza, da crítica, da doença, da velhice e da morte. Esses medos paralisam ações, bloqueiam decisões e impedem as pessoas de viverem com coragem. Hill explica que o medo não é natural, mas aprendido ao longo da vida, reforçado por experiências negativas, educação limitante e influência social. O diabo revela que quanto mais medo alguém sente, mais fácil é controlá-la. Pessoas dominadas pelo medo evitam riscos, aceitam menos do que merecem e vivem presas à zona de conforto. O capítulo mostra que o medo é uma prisão invisível que impede o crescimento pessoal e espiritual. Hill enfatiza que reconhecer o medo é o primeiro passo para superá-lo, e que a coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Capítulo 3. Ritmo hipnótico. O conceito de ritmo hipnótico é um dos pilares do livro. Hill descreve esse estado como a tendência da mente humana de repetir pensamentos, hábitos e comportamentos automaticamente. O diabo confessa que usa o ritmo hipnótico para manter as pessoas presas a padrões negativos, como procrastinação, pessimismo e falta de iniciativa. Quando alguém repete pensamentos negativos diariamente, eles se tornam crenças profundas. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem questionar suas escolhas. Hill explica que o ambiente, as companhias e a mídia reforçam esse estado hipnótico. Romper o ritmo exige consciência, disciplina e decisão. O capítulo ensina que tudo aquilo que é repetido com emoção se fixa na mente, seja positivo ou negativo. Por isso, pensamentos conscientes e intencionais são essenciais para a liberdade mental. Capítulo 4. Deriva mental. A deriva mental é descrita como o hábito de viver sem propósito definido. Pessoas que derivam, aceitam opiniões alheias, seguem a multidão e evitam assumir responsabilidade por suas escolhas. O diabo afirma que a deriva é sua maior aliada, pois pessoas sem direção são fáceis de controlar. Hill explica que quem não decide o que quer da vida, acaba vivendo os planos de outras pessoas. A deriva mental se manifesta na procrastinação, na indecisão e na falta de metas claras. O capítulo alerta que a maioria das pessoas nunca escolhe conscientemente seu destino. Para Hill, decidir é um ato de poder. Definir um objetivo claro é o primeiro passo para sair da deriva e assumir o controle da própria vida. Capítulo 5. Educação e religião. Neste capítulo provocador,
Hill questiona como educação e religião podem ser usadas tanto para libertar, quanto para aprisionar. O diabo admite que se aproveita de sistemas educacionais que não ensinam pensamento crítico, apenas memorização e obediência. Da mesma forma, religiões baseadas no medo reforçam culpa e submissão. Hill deixa claro que não critica a fé ou o conhecimento, mas o uso distorcido dessas instituições. Quando a educação desencoraja perguntas e a religião pune o questionamento, cria-se uma sociedade dependente de autoridades externas. O capítulo convida o ouvinte a separar espiritualidade de medo e conhecimento de doutrinação. Capítulo 6. A natureza do diabo. Hill força o diabo a se definir. Ele revela que não é uma entidade física, mas uma força psicológica que vive na negatividade, no medo e na falta de propósito. O diabo existe sempre que alguém abandona o pensamento independente. Ele se manifesta na procrastinação, na dúvida e na autossabotagem. Hill mostra que o diabo não controla pessoas conscientes, disciplinadas e focadas. Este capítulo reforça que o inimigo não está fora, mas dentro da mente humana. Capítulo 7. O segredo do controle mental. Aqui, Hill expõe como a mente é controlada por sugestões repetidas. Ambientes negativos, notícias alarmantes e pessoas pessimistas reforçam o medo coletivo. O diabo admite que não tem poder sobre quem escolhe cuidadosamente seus pensamentos. Hill ensina que a mente funciona como um solo fértil, tudo que é plantado cresce. Pensamentos positivos fortalecem, negativos enfraquecem. O capítulo reforça a importância da vigilância mental diária. Capítulo 8. Definição de propósito. Este capítulo apresenta o antídoto definitivo contra o controle mental, um propósito definido. Pessoas com objetivos claros são difíceis de manipular. Hill explica que o propósito dá direção, energia e resistência emocional. O diabo admite que evita pessoas determinadas, pois elas não entram em ritmo hipnótico facilmente. Ter clareza sobre o que se quer da vida é um ato de libertação. Capítulo 9. Autodisciplina. A autodisciplina é apresentada como a capacidade de controlar pensamentos, emoções e ações. Hill afirma que quem domina a si mesmo não pode ser dominado por outros. O diabo revela que perde poder diante de pessoas disciplinadas. O capítulo destaca que liberdade exige responsabilidade e constância. Capítulo 10. Tempo e medo da morte. Hill aborda o medo da morte como uma das maiores ilusões. O diabo admite que usa esse medo para controlar decisões e crenças. Hill ensina que quem vive com propósito não teme o fim, pois valoriza o presente. O tempo é apresentado como o bem mais precioso da vida. Capítulo 11. Como se libertar do diabo. No capítulo final, Hill resume os princípios da libertação mental: pensamento independente, propósito definido, autodisciplina e ação consciente. Ele reforça que a liberdade começa na mente e que cada pessoa é responsável por seus pensamentos. O livro termina com um chamado ao despertar, com coragem e autonomia pessoal. Agora quero saber de você. Qual foi a maior verdade revelada neste resumo? Você se identificou com algum tipo de medo? Escreva nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas. E se este conteúdo despertou algo em você, imagine a profundidade vivida na íntegra, página por página. O livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, aprofunda cada conceito, cada revelação e cada confronto com os medos que controlam a mente humana. Ler a obra completa é dar um passo além do medo e assumir o controle da própria vida. Este vídeo é um resumo interpretativo e não substitui a leitura da obra original. Para uma experiência completa, recomendamos a leitura do livro impresso. O link para adquirir o livro físico está na descrição do vídeo. Invista no seu crescimento. O conhecimento pode mudar tudo.